Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Canais de TV com programas religiosos ou de venda de diferentes tipos de produtos são comuns na TV brasileira. Essa prática de tão corriqueira até parece normal, mas não é. Ela é inclusive considerada inconstitucional pelo Ministério Público. Uma polêmica que passa longe do telespectador e por isso é o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Ana Cláudia Mielke, jornalista, coordenadora executiva do Intervozes, o Coletivo Brasil de Comunicação Social. André de Godoy Fernandes, advogado, autor da dissertação de mestrado Televisão no Brasil, a Constituição Federal de 1988 e o controle da programação televisiva. E Rosimeire Segurado, professora do Departamento de Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos sobre esse tema que, como eu disse logo na abertura, passa longe do telespectador. Embora ele seja vítima, de toda essa situação regulamentar da televisão brasileira ou não regulamentar da televisão brasileira. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema que será discutido por vocês aqui no Ver TV. O aluguel de espaços na televisão para igrejas é uma prática comum na televisão brasileira, mesmo sendo considerada ilegal pelo Ministério Público. Horários nobres de redes nacionais vêm sendo há muito tempo ocupados por esse tipo de programa. Agora, a prática de vender espaços na TV chegou aos programas infantis. O SBT e a TV Cultura de São Paulo não pagam mais pelos programas infantis produzidos no exterior. Ao contrário, elas recebem por eles. Empresas como Disney, Mattel e Viacom estão pagando as emissoras para que elas exibam seus desenhos animados. É uma forma de colocá-los na TV aberta e, com isso, fazer propaganda de bonecos e cadernos para as crianças. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o SBT tem um contrato com a Disney para exibir 2 horas diárias do Mundo Disney. E a Cultura recebeu em um dos contratos cerca de R$1.200.000 da Mattel para exibir 3 desenhos animados da produtora estadunidense. É bom lembrar que o espectro eletromagnético, espaço por onde circulam as ondas de rádio e de televisão, é uma concessão pública. Ele pertence à sociedade, cabendo ao espaço ocupá-lo diretamente ou conceder o seu uso a empresas privadas. Hoje, são elas que ocupam quase todo o espectro e devem seguir algumas regras, como a que limita a venda de espaço publicitário a no máximo 25% do tempo da programação. As normas para o uso das concessões públicas estão na Constituição Federal e nas leis que regem a radiodifusão. As concessões são outorgadas para a prestação de um serviço público por um determinado período, 10 anos para o rádio e 15 anos para a televisão. Durante esse tempo, a propriedade das frequências não é transferida para as empresas e continua nas mãos do Estado. No caso do arrendamento de canais ou do aluguel de espaços, quando há outras empresas, partidos políticos ou grupos religiosos, as emissoras estão, na verdade, negociando algo que não é delas. Fábio Conder Comparato, um dos mais importantes juristas brasileiros, é contrário à prática de subconcessão ou arrendamento do serviço público de radiodifusão. Na visão dele, alugar esses horários é uma prática ofensiva à ordem jurídica, pois a concessão pública não é um bem patrimonial que pode ser negociado. É uma lei de 1995 que exige que toda a concessão de serviço público seja feita mediante licitação. E mais, só pode haver subconcessão de serviço público quando no contrato original há uma previsão para tanto e mediante autorização expressa do poder público. Ora, quem faz arrendamento está, na verdade, fazendo uma subconcessão. Fazendo uma subconcessão sem autorização do Estado e simplesmente para ganhar dinheiro. Então já existe lei sobre isso especificamente. Apesar disso, proliferam programas religiosos e exclusivamente comerciais.
O Polishop, por exemplo, conta com diversos espaços de programas locados em outros canais abertos, como Rede TV, Band, Mix TV, Esporte Interativo, Rede Vida, Rede Gazeta, Rede Aparecida, Rede Brasil e Record News. 120 horas por dia na televisão. Aliás, em qualquer momento do dia, você dando uma zapeada em diversos canais de televisão, canais a cabo, canais abertos, você encontra a Polishop. A Igreja Universal do Reino de Deus é a que possui maior fatia do mercado paralelo ligado às concessões no Brasil. Além de ser proprietária da Rede Record de televisão, aluga 22 horas diárias da grade da TV CNT e do Canal 21. Também compra espaço na programação da TV Bandeirantes e da Rede TV. Bom, pelo jeito, há um termo sociológico, você me ajuda, Rose, que é o termo anomia. A gente vê esse emaranhado de leis e percebe que não há lei nenhuma dada ao se constatar, né, essa exploração comercial de bens públicos por vários caminhos. Até o Otávio Mesquita aqui se vangloria, né, de estar infringindo a lei, dizendo que o Polishop está em todos os canais, como se isso fosse normal e as pessoas recebem isso naturalmente. Eu vou pedir licença para as duas senhoras aqui presentes para começar com o André, porque nós vamos ter um embasamento um pouco jurídico, para entender um pouco por que nós chegamos a essa situação. André, é muito difícil em 2 minutos? É bastante complicado. Mais de... Três. Existe uma histórico descumprimento da lei no setor de rádio e televisão no Brasil, infelizmente. A rádio e TV no Brasil são serviços públicos. São considerados pela Constituição Federal como serviços públicos, que devem ser ou desenvolvidos pelo Estado, porque o Estado é o titular desse serviço, ou, eventualmente, delegados aos particulares através da concessão e permissão, mas sempre através de licitação. A Constituição fala claramente, quando houver concessão de serviço público para particulares, tem que haver licitação, artigo 175 da Constituição. E os particulares, ao desenvolverem esse serviço público que é outorgado, deveriam fazer no interesse que é ditado pela Constituição, no interesse que está previsto no artigo 221 da Constituição, que é preferência para finalidade educativa, cultural, artística, informativa. Isso seria fundamental. E obedecendo todas as demais regras previstas na legislação. Uma legislação que é antiga. Todo mundo sabe que a legislação que regula a rádio e televisão no Brasil é lá do ano de 1962. Então, bastante desatualizada. Deveria ser atualizada. Nunca foi. É um problema sério. E esse problema sério, digamos assim, é agravado pelo fato do Ministério das Comunicações nunca ter feito nenhum tipo de controle, nenhum tipo de fiscalização na utilização desse serviço público pelas emissoras privadas. E daí, em função disso, as emissoras se veem no direito de praticar esse tipo poderia-se dizer até de aberração, né? De se arrendar os espaços para igrejas, para televendas, esse tipo de coisa. Arrendar um espaço que não é dela, né? Exatamente. O espaço não é dela. Ela é simplesmente uma concessionária de um serviço público. O serviço é do Estado. O Estado é o titular desse serviço. Ele concede ao privado, ao agente privado, por licitação, a exploração, o exercício dessa atividade. E a emissora privada se vê no direito de vender, o que é gravíssimo, né? Vender uma coisa que não é dela. Pois é, e a gente tem acompanhado, cada vez mais é maior o número de espaços locados, né, na televisão, principalmente para igrejas. Eu queria colocar na Cláudia na conversa, os dados mais recentes mostram um crescimento real, né? Não é só uma impressão, não. São dados concretos, né, Ana? São dados concretos. Tem um levantamento que é feito pela Ancine, que é sobre o mercado da programação da TV aberta no Brasil e que mostra ali um aumento, né, gradual, ano a ano, né, dos programas religiosos na TV aberta. Então, por exemplo, em 2012, era um percentual de mais ou menos 13,6% o tempo de programação destinado, né, ao gênero religioso. Em 2015, que é um dado que a Ancine lançou nesse informe agora em julho desse ano, esse percentual já passou de 21%.
Então, é quase 10% aí em menos de 4 anos, né, de aumento do número de programas, né, de gênero religioso na TV aberta. E a tendência é crescer. A tendência parece ser essa, né? Nós fizemos um levantamento no Intervoz em 2014 sobre as TVs que vendem, né, tanto para a religião quanto para esses supermercados eletrônicos que a gente chama, né, que é Polishop, né, entre outros. E a gente viu que tem algumas emissoras, como o próprio Canal 21, que é citado aqui no início da reportagem, vende 92% da sua programação, né? São mais de 150 horas semanais vendidas, né, e infringindo aí o artigo 124 do Código Brasileiro de Telecomunicações de 62, que diz que apenas 25% da programação pode ser vendida Aí a é quase terceiros. 100%, né? É quase 100%. Inclusive, nós temos uma ação, né, que é junto aí com o FINDAC, que é o Fórum Interinstitucional do Direito à Comunicação, que é um grupo dentro do Ministério Público de São Paulo, questionando, né, essas emissoras por ultrapassarem aí os 25% de venda da programação. Agora, o Poder Judiciário parece difícil de ser sensibilizado por essas ações, são tantas já. Há coisas que estão tramitando há 10 anos no Judiciário, aquela ação que foi movida contra a Record em relação aos programas que criminalizavam cultos de afrodescendentes. Isso continua rolando na Justiça e não se resolve, né? Tem a morosidade, né, clássica da nossa justiça, mas eu acho que cada vez mais nós temos procuradores federais aí engajados, né, em fazer a lei valer. Né, porque, como disse ali no início da reportagem, existem leis e o Comparato, né, o professor Comparato, ele traz esse elemento que eu acho que é bastante interessante. Quer dizer, não precisa de uma outra lei, né? Não precisa de uma outra lei, embora nós acreditamos que um marco regulatório, né, além de alterar o código, que já tem mais de 50 anos, poderia servir também como um aglutinador, porque as nossas legislações que tratam da radiodifusão, elas acabam sendo um pouco fatiadas em outras leis. Então, um marco regulatório possibilitaria a gente ter isso concentrado numa única legislação. Mas já existem leis, a gente já tem normativas que poderiam impedir, por exemplo, esse fatiamento e essa venda da programação para igrejas e para esses supermercados eletrônicos que acontece hoje no Brasil. Queria colocar também a Rose na conversa. E o que isso representa para o cidadão, para o telespectador, para a sociedade brasileira? Eu acho que assim, né, os colegas que me antecederam colocaram alguns pontos super importantes de como que nós chegamos a esse estado, né? Da situação de você ter um canal que é inteiro fatiado pela programação. Quer dizer, não é uma coisa que só nós três que estamos aqui sabemos, é mais público do que a televisão não existe. E a morosidade, que eu acho que é a morosidade do poder público em fiscalizar, como disse o colega, mas eu acho que também é mexer com interesses políticos. Nós sabemos que uma concessão de uma emissora de rádio ou uma emissora de TV, ela mobiliza um poder político muito grande. E eu acho que não é à toa que nós, na última eleição, nós tivemos um aumento muito grande da bancada evangélica. Esse crescimento não se deve só, evidentemente, à presença na TV, mas é evidente que essa visibilidade na TV contribui muito para que vários desses candidatos, né, tenham essa visibilidade que alavanque, né, um cargo público, né, seja deputado, prefeito ou qualquer outra situação. O que me parece que é, né, um efeito direto é que uma composição de bancadas evangélicas traz pautas, né, para o Congresso, por exemplo, com um caráter mais conservador. Então, se nós formos discutir, por exemplo, a questão do aborto, ela não deve ser discutida do ponto de vista moral, ela deve ser discutida do ponto de vista de saúde pública. E aí, quando você tem uma composição cujos valores religiosos são contrários a isso, o que prevalece é o elemento moral, e aí nós deixamos de enfrentar uma questão gravíssima num país, que são centenas e milhares de mulheres que fazem abortos clandestinos e morrem ou ficam com sequelas. Então, percebem, quer dizer, se a gente começou com um ponto de discussão, que é, né, a questão
de como se burla uma legislação que regulamenta a concessão e vamos começar a ver efeitos na sociedade, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Isso é muito grave, considerando que os meios de comunicação eles ocupam um lugar privilegiado, né? Na sociabilidade das pessoas, na questão política, social, cultural. Então, quando a gente vê uma reportagem dessa, um canal infantil, que na verdade exibe uma programação que não é uma programação infantil, é uma programação de venda de bonecos, isso é gravíssimo, pela nossa legislação, pelo ECA, isso não é permitido. E em outros países, nós temos legislações que impedem, inclusive, a veiculação de produtos para a criança no meio, no intervalo da programação infantil. Nunca conseguimos aprovar isso aqui no Brasil, mas em alguns países, ou seja, né, quer dizer, a gente vai desde a tenra infância buscando formar consumidores e não cidadãos. Isso é gravíssimo e eu acho que deve ser enfrentado adequadamente. Muito bem. Nós vamos ter que fazer um primeiro intervalo, mas nós voltamos em seguida conversando aqui com o nosso convidado e com as nossas convidadas, para ser politicamente correto, sobre a venda de espaços na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre o aluguel do espectro de radiodifusão no Brasil. E é importante lembrar que a televisão, como o rádio, são serviços públicos outorgados pelo Estado para particulares em nosso nome, em nome da sociedade. Sobre esse aspecto do tema que estamos discutindo aqui com os nossos convidados, nós vamos ouvir, através do Skype, o advogado do Intervozes, Braulio Araújo. Vamos ouvir a opinião dele. O serviço de radiodifusão, ele é um serviço público. O que isso significa? O particular pode prestar o serviço público, só que o Estado, quando ele vai regulamentar o serviço público, ele vai limitar a livre iniciativa e a livre concorrência nesse serviço público. Uma das formas de limitar a livre iniciativa e a livre concorrência é você disciplinar a forma como o privado vai se remunerar. Como que isso acontece na radiodifusão? Na radiodifusão, você outorga para uma pessoa, para um concessionário, todo o canal de radiodifusão. Ele pode veicular 100% de programação durante 24 horas por dia num canal. Como que ele vai se remunerar? O Estado autoriza que ele comercialize uma parcela desse tempo para ele obter renda, ou seja, ele vende uma parte do horário dele para ele obter renda. Só que o Estado não pode permitir que o privado ele volte-se a obter renda sem nenhum limite, porque senão ele vai usar praticamente todo o espaço de programação que ele tem para vender programação e se remunerar. Então, o que os estados fazem? E essa é uma norma que existe em todos os países que regulamentam, né? É muito comum que essa norma exista na regulamentação de radiodifusão. É o limite de tempo que você pode veicular para publicidade comercial. No Brasil, esse limite é de 25%. Isso significa que o Estado, que o concessionário, ele pode comercializar uma parte da sua programação, mas ele pode comercializar no máximo 25% dessa programação. Portanto, esse 25% é importante que se observe que não é só para um programa. Então, um infomercial que dure 6 horas do dia ou uma programação religiosa que dure 6 horas. Não. Todo comercial veiculado pelo canal durante todo o dia deve estar somado, deve estar restrito a esses 25% de publicidade. É por isso que essa prática de arrendamento, que é muito comum tanto no rádio quanto na TV, em que as pessoas comercializam ao todo uma porcentagem muito maior do que esse 25%, é por isso que ela é ilegal, é por isso que ela viola as leis. O André, o que para deixar claro para o telespectador, para entender e concordar com a ideia de que os 25% são superados, né, esse limite de 25% de propaganda é superado, nós temos que considerar programações religiosas e programações de venda de produtos como propaganda. É isso. É por aí que se supera os 25%. Porque se nós formos somar os comerciais normais das emissoras que remuneram o seu trabalho,
os merchandising que estão no interior de vários programas, os 25% são superados em muito. É muito mais do que 25% que é colocado ao ar de propaganda. É isto? O que acontece é que, a rigor, os 25% deveriam considerar todo tipo de publicidade comercial feita na televisão, seja nos intervalos comerciais, que são efetivamente os comerciais, seja durante a programação, né? Porque senão a gente estaria burlando a lei. A lei limita 25% de publicidade comercial. Se só considerasse o intervalo, sem o merchandising durante a programação, seria uma burla à lei. Você cumpriria os 25%, mas deixaria no interior dos programas o merchandising correr solto, e aí você, em vez de você fazer uma programação que tem finalidade educativa, cultural, informativa e artística, você faz uma finalidade exclusivamente de venda. Não faz sentido, né? Então, o meu modo de ver, os 25% deveria abranger durante toda a programação, tudo que diz respeito à publicidade. E mais os horários vendidos para a igreja ou para propaganda de produtos? Essa é uma tese. Eu acho que é um pouco mais difícil você considerar como publicidade comercial os programas religiosos. E tem pessoas que entendem, que vão nesse sentido, que entendem que os programas religiosos, por serem vendidos para as igrejas, caracterizam publicidade comercial. Eu não tenho tanta segurança nesse ponto. Mas, por outro lado, eu entendo que esses programas religiosos, eles não atendem claramente, no meu modo de ver, o que está previsto na Constituição do artigo 221, que é a preferência para finalidade educativa. Estou me repetindo várias vezes, mas é isso. Porque é importante falar sobre isso daí. Esse é um princípio fundamental da televisão que nunca é observado. Quer dizer, na programação da televisão, o princípio que tem que ser observado é o da preferência para finalidade educativa, cultural, artística e informativa. E eu não consigo ver como um programa de proselitismo religioso poderia atender esses princípios. Ana, como é que o Intervozes se posiciona? Porque o André está colocando com certa dúvida em relação aos programas religiosos serem considerados propaganda. Mas, de qualquer forma, eles são sublocações, né? Exatamente, eles são vendidos, né? Eles são vendidos. A gente utiliza o termo arrendamento. De toda forma, então, se a emissora só pode vender a sua programação em 25%, se ela está vendendo mais do que 25%, não importa se é para publicidade ou para outro tipo de programação. Se ela ultrapassa os 25%, ela está ferindo o artigo 124 do Código Brasileiro de Telecomunicações. Mas tem um outro argumento, que é um pouco o argumento que o professor Fábio Conder Comparato trouxe no início, que é, além dessa questão de ferir esse preceito do CBT, né, dos 25%... CBT é o Código Brasileiro de Telecomunicações. Tem um outro argumento que é o seguinte: a lei de concessões, né, que é da década de 90, ela diz que uma concessionária, né, uma empresa concessionária de qualquer tipo, ela não pode contratar com terceiros o objeto principal daquela concessão. É como se uma linha de ônibus, uma empresa de ônibus, recebesse a concessão para fazer Lapa Penha e chamasse uma outra para fazer passasse para Lapa Centro fica por sua conta e do centro para Penha fica pela outra, não é a mesma coisa? É isso. Então, assim, um concessionário ele não pode passar para um terceiro, né, o objeto específico do contrato de concessão. Ele pode, né, pedir, passar esse contrato para complementaridade, né, mas não um objeto específico. E o objeto específico da radiodifusão é a própria programação. Então, a emissora não pode passar isso para um terceiro. Então, isso é um argumento muito forte. E ainda tem uma outra questão. Mesmo que, né, a gente aceitasse a ideia da sublocação, então tudo bem, vamos aceitar que é possível sublocar parte da programação para um terceiro. Tem um outro problema. Essa sublocação ela tem que ser informada e autorizada pelo órgão concedente. Que é o Ministério das Comunicações. Que é o Ministério das Comunicações, que até hoje não recebeu dessas emissoras nenhuma informação, né, de que há sublocação nas suas grades de programação. Então, são três argumentos muito contundentes, assim, previstos na nossa legislação, tanto na legislação da radiodifusão,
quanto na legislação das concessões do Brasil. Eu até complementaria isso daí, esse ponto, quer dizer, se fosse, concordo plenamente que a legislação brasileira não admite o arrendamento do canal, claramente não admite. Se fosse possível, que não é, se fosse possível seria necessário uma previsão do arrendamento no contrato de concessão, o que não existe, autorização no Ministério das Comunicações, o que nunca foi solicitado, e mais, licitação. A Constituição brasileira fala que a delegação do serviço público, mediante concessão ou permissão para um agente privado, tem que ser feito sempre. O artigo 175 da Constituição fala que a licitação é sempre necessária. Sempre necessária. E no caso da sublocação ou da subconcessão, não há licitação. O sujeito recebeu uma concessão e ele vende para quem ele quiser. Ele não vai fazer uma escolha entre vários candidatos, como deve ser feita e como é feita, né, na concessão inicial. E o mais grave, Lalo, é que o Ministério das Comunicações reconhece, sabe que existe essa prática e se manifestou dizendo que isso é um contrato privado. Ora, um contrato privado claramente ilegal, ele sabe que existe, ele fala que não vai intervir porque é um contrato privado. É um absurdo. É um caso de omissão. Olha, o Ministério Público, vocês já comentaram isso, mas o Ministério Público Federal criou aqui em São Paulo, você mencionou isso, o Fórum Interinstitucional de Direito à Comunicação. Um dos seus integrantes é o procurador Jefferson Aparecido Dias. Ele fala da tese defendida pela Procuradoria e menciona o recente caso da venda do canal da MTV pelo Grupo Abril para uma empresa que coloca no ar a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Vamos ouvir o procurador Jefferson Aparecido. A nossa tese, o que nós defendemos, é que qualquer tipo de venda a posteriori, ou mesmo o aluguel, o arrendamento, eles acabam violando o processo licitatório. Por quê? Quando você abre uma licitação e os concorrentes apresentam as suas propostas, digamos assim, você tem a possibilidade de avaliar as propostas de forma comparativa. Então você compara uma proposta com a outra e identifica qual a melhor proposta. Identificada a melhor proposta, nos parece que ela deve ser levada a cabo, ela deve ser concretizada, porque afinal de contas nós estabelecemos as regras do jogo e dentre os concorrentes um apresenta uma proposta que é a vencedora, é porque aquela proposta interessa ao poder público. No caso da Abril, isso fica emblemático, porque nós tínhamos uma TV com uma certa programação que depois da comercialização tem um destino totalmente diferenciado. Então, isso nos parece que viola então o processo licitatório. O que nós defendemos é que caso um titular de uma outorga não tenha mais interesse nela, que ele não possa comercializá-la, que ele tem que abrir mão e ela tem que ser novamente licitada, para que nós tenhamos um novo processo licitatório, para que o poder público possa exercer mais uma vez a sua possibilidade de escolha, né? O seu direito de escolha. Escolher não apenas entre o A e B, mas mais que isso, entre uma proposta de veiculação de A e uma proposta de veiculação de B, levando em consideração o que a Constituição estabelece para a comunicação. Ou seja, esse nos parece que é o grande aspecto. Então, nesse caso, foi um caso que ocorreu uma venda de outorga, então que nós questionamos por entender que ela não é possível no atual ordenamento jurídico brasileiro. Ô Rose, é interessante, né? O telespectador, ele recebeu do poder público uma programação, ele recebeu o direito de ver uma programação musical, né? Um tipo de música. Aí do dia para a noite, ele vai lá naquela emissora e tem um pastor falando com ele e não tem nada mais a ver com aquilo que o Estado determinou que fosse feito com aquela concessão. Eu acho que esse é o exemplo que o procurador aqui está dando. Isso para o cidadão, eu acho que é uma afronta, não é? Você está mudando de estação, você sabe que naquela estação tem música, não é? E da noite para o dia é outra coisa completamente diferente. Sem dúvida, é uma afronta. E também fere alguns princípios legais à medida que, além dessa mudança, né, do tipo de programação, do gênero de programação, é muito claro que você não pode usar uma concessão para fins religiosos ou político-partidários.
Então, uma coisa é você usar a TV para debater, né, o espírito religioso, diversas religiões, etc., ou questões políticas de diversas naturezas. Outra coisa é para o proselitismo religioso ou político, que é o que se vê dentro dessas programações. Então, assim, a irregularidade não é só por ferir, né, a legislação, por burlar, por comercializar uma coisa que é do Estado e que não é de uso de direito privado, é de uso, é concessão, mas além disso é desvirtuar totalmente o princípio da comunicação. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito grave. Quem perde, né? Quer dizer, assim, o seu programa nasceu, né, me lembro bem, com essa preocupação, né? Quem perde é o telespectador, de poder ver programação de qualidade, debates, né, informativos ou de caráter artístico ou cultural, né, para ver, né, uma questão religiosa que pode não lhe interessar e tal. Então, quer dizer, existem outros espaços para, não tenho nada contra as religiões nem os partidos políticos, mas existem espaços próprios para se fazer isso. Então, eu acho que é muito delicado o que nós vemos nessa programação. Eu acompanhei a concessão de um canal privado na Inglaterra há alguns anos, e o Estado exigia, o órgão regulador, lá um órgão regulador, exigia não apenas um lance financeiro, né, um lance do aluguel, de pagamento do aluguel, mas exigia uma proposta de programação, para saber se aquela programação era a que, naquele momento, a sociedade britânica tinha necessidade e que era diferente dos demais canais. Quer dizer, eles supunham que havia um espaço que os outros canais ainda não ocupavam. Então, esse novo canal deveria apresentar uma programação que atendesse e suprisse aquela falta. O curioso é que o canal que ganhou a licitação, o grupo econômico que ganhou aquele canal, ele não apresentou a maior proposta econômica. Ele era a segunda. O ganho não foi através do lance econômico, foi através da grade de programação que foi oferecida, porque naquele momento atendia melhor os interesses do público. Essa ideia da programação, da proposta de programação é fundamental. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque para que a gente tenha uma diversidade, um pluralismo dentro, né, dos canais que assistimos e não termos a formação de um pensamento único, né, claro. Seja na religião, seja na política. O que a Rose traz é muito interessante, porque ela está falando justamente desse proselitismo político e religioso, quando o nosso ordenamento político, na verdade, ele proíbe concessão de radiodifusão para grupos políticos, partidos políticos e igrejas. Então, na verdade, mais do que burlar, né, a questão dos 25%, quando essas emissoras estão vendendo uma parte significativa da programação para grupos religiosos, elas também estão infringindo esse princípio, né, de que não deve ter proselitismo religioso nessas concessões públicas. Então, é um argumento também bastante importante, né, principalmente quando a gente discute democracia, né? Muito bem, mais um intervalinho. Nós voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre as concessões de rádio e televisão e o aluguel dessas concessões. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o aluguel do espectro da radiodifusão no Brasil. E a mídia alternativa tem feito várias denúncias em relação às irregularidades cometidas pelas emissoras de TV. A jornalista Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, falou ao Ver TV sobre o papel da mídia alternativa nesse debate. Vamos ouvi-la. O papel da mídia alternativa é denunciar essa irregularidade, né? Então, o que nós temos conseguido produzir em sites, blogs e outros veículos são reportagens denunciando essa irregularidade que ferem leis brasileiras e ferem o direito das pessoas terem acesso aos meios de comunicação.
porque fica configurado que só quem tem muito recurso para pagar pode pagar. Então vamos pegar o caso das igrejas. Quem tem dinheiro hoje para sublocar um canal de televisão, ou são as igrejas evangélicas ou a igreja católica. E como ficam as outras religiões do Brasil? Elas não têm recurso e, portanto, elas ficam fora, marginalizadas. Ou seja, isso acaba sendo um benefício que influencia, inclusive, culturalmente na sociedade brasileira, criando preconceitos ou criando outros tipos de naturalização daquilo que não deveria ser naturalizado por uma emissora de rádio e televisão. E o movimento social, aí sim, algumas organizações como o Barão de Tararé, o Intervozes, Artigo 19, nós temos aqui em São Paulo, há alguns anos, participado do Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, que é o FINDAC, que é um fórum junto ao Ministério Público de São Paulo, onde nós temos realizado essa discussão e, inclusive, a partir desse fórum, acionado e impetrado ações contra agentes econômicos e concessionários que estão cometendo irregularidades. Então, a ação da MTV foi uma das ações que nós ingressamos, outras ações aqui em São Paulo também foram protocoladas no sentido de tentar coibir essa irregularidade. Além das ações propriamente ditas, nós temos instado o Ministério das Comunicações em várias oportunidades, encaminhando ofícios, pedidos de informação, a Anatel, perguntando por que esses temas não sofrem a fiscalização, né? Rose, a Renata toca num ponto importante. A questão das igrejas que têm dinheiro, tem espaço na TV. Aquelas que não têm dinheiro ficam fora. É um outro problema, outro problema da democracia, né? Você tem aí dois pesos e duas medidas. E na verdade, assim, reforça alguns poderes, né? Então, no caso do discurso religioso, e impede, por exemplo, que aquelas outras expressões, manifestações religiosas que não têm os mesmos recursos, possam se manifestar por meio desse canal. É por isso que na legislação, né, quando a gente fala não fins religiosos, né, é para que você não tenha esse tipo de diferenciação. Eu acho que isso é bem complicado e, na verdade, assim, a gente volta à questão inicial, né, que é quando você fiscaliza e impede esse uso, você garante uma pluralidade de ideias, que é o que a comunicação deve expressar. Quer dizer, uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela onde todos possam falar e todos possam ser ouvidos. E quando a gente vê um cenário como esse, nós não temos essa possibilidade. Acho que uma outra coisa que nós estávamos aqui falando no intervalo, que é muito importante, que às vezes a gente esquece do famoso primo pobre da comunicação, que é o rádio. Eu pesquisei no meu mestrado rádio, então eu adoro o rádio, acho que ele é um meio ainda muito ouvido, muito fundamental. E o que acontece, né, com esse tipo de situação quando a gente vai para pequenos municípios, ou não tão pequenos, mas afastados de um centro urbano maior? Quer dizer, assim, o uso local de horários, fatias do horário, né, no rádio é enorme. E aí o que você faz, né? Você acaba, por exemplo, muitas vezes, tem vários estudos que mostram isso, que muitos políticos locais são os donos ou são os concessionários. Os concessionários diretamente, ou aqueles que alugaram o horário. Então, a política local perde também dessa diversidade. Não é só rádio, não. TVs regionais também. TV também. TVs que regionais. no rádio assim, é escandaloso o que acontece nesse quesito. Eu queria voltar um instantinho para aquela informação que eu dei no bloco anterior sobre a Inglaterra, lembrar também de Portugal e de outros países, que têm os chamados cadernos de encargos. Quando um concessionário num desses países recebe uma concessão, ele assina um contrato, que é o caderno de encargos, dizendo o que ele vai colocar no ar. E o André podia falar sobre isso. É importante lembrar que como
a rádio e a televisão são concessões, são serviços públicos concedidos, essa concessão feita através do processo de licitação, ela busca, nesse processo de licitação, identificar qual que é a melhor proposta para o desenvolvimento daquela atividade. E o caderno de encargos, na verdade, ele que em vários países, na Inglaterra, como você mencionou, lá na França e em outros locais, são quase que ofertas feitas pelo interessado em ganhar aquele canal ao poder público. Ele vai ali dizer o que ele oferece em termos de programação, o que ele oferece em termos de noticiário, quantas horas, filmes nacionais, filmes internacionais, programas de diversas naturezas. E se ele ganhar efetivamente o direito de exercer aquela atividade, ele vai ser obrigado, durante todo o período que ele tiver exercendo aquele serviço, ele vai ser obrigado a seguir o que ele prometeu. E se ele não seguir, a concessão pode ser cassada ou não renovada? Em outros países, né? No não, Brasil, aqui é diferente. Estamos falando do mundo ideal. No mundo ideal, em outros países, sim. Ele é obrigado a seguir o que ele prometeu, a cumprir o que está no caderno de encargos, a cumprir o contrato de concessão. E se ele não cumprir, ele perde o direito a renovar a concessão. E é gozado, não estamos falando da Venezuela, não estamos falando dos Estados Unidos, da Inglaterra, onde várias concessões não são renovadas. Acaba a concessão, ele não cumpriu o que foi combinado, o que foi escrito, entra um outro concessionário no lugar. Né? Isso é uma coisa normal e democrática. Enquanto isso, no Brasil, né, passa de 15 em 15 anos, tem as renovações. Né, aliás, isso é interessante lembrar, Ana. Como é que são as renovações aqui no Brasil? Nós mostramos aqui no começo do programa. A concessão para a rádio é 10 anos. Para a televisão, 15 anos. Exatamente. Deveria passar, então, por um processo de análise, né, para ver se, ao longo desses 15 anos, ela cumpriu, digamos assim, esse caderno, né, de encargos. Os princípios constitucionais. A o artigo 221, né, que diz quais são os interesses que deveriam ser priorizados na programação da TV. Acontece que essa avaliação não é feita. Né? Então, a cada 15 anos, nós temos as chamadas renovações automáticas. Elas até passam pelo Congresso Nacional, né? Passam, mas o Congresso Nacional é repleto de concessionários, né? Então, eles... Embora seja proibido, né? Embora seja proibido pela Constituição, artigo 54. Mas como é repleto de concessionários, né, no Congresso, eles acabam ali aliviando, digamos assim, a concessão do outro, porque eles sabem que em algum momento a deles também vai estar sendo julgada. É isso, André? Legislando em causa própria. Exatamente. Quando eles mesmos não aprovam a renovação da deles. Às vezes eles se equivocam e aprovam as deles mesmos. Já aconteceu. Já aconteceu isso. O grave é que a Constituição brasileira, ela deu uma super proteção para os concessionários, né, de rádio e televisão, ao exigir que, para não renovação da concessão ou da permissão, você tenha que ter a aprovação de 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Quer dizer, o jeito tem que dizer, eu sou contra a renovação da Rede Globo. Exatamente. Esse morreu politicamente, né? Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. Olha, ainda sobre o papel, a Renata falou aqui, ainda sobre o papel das organizações da sociedade na denúncia dessas irregularidades verificadas em transferências e arrendamentos de emissoras, nós ouvimos o jornalista Pedro Rafael Vilela, que foi secretário executivo do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Vamos ouvi-lo. O entendimento das organizações da sociedade civil que defendem o direito à comunicação, à liberdade de expressão, é que isso viola o que está previsto na Constituição, né? Porque a Constituição determina que os canais de rádio e televisão, eles devem passar por um procedimento de licitação pública, né, para serem atribuídos a um determinado ente da sociedade. Só que a partir do momento em que ocorre o arrendamento, esse procedimento ele é completamente ignorado, porque inclusive o correto é o Ministério das Comunicações, o órgão concedente, ele tem que autorizar inclusive essas mudanças, e o que a gente vê é que na maioria dos casos isso não acontece, né? Então isso viola a Constituição. Ao mesmo tempo existe uma lacuna legislativa, uma lacuna legal, né? A ausência de um marco regulatório que pudesse coibir isso de maneira mais clara e direta, né? Então a gente busca entender a violação disso a partir da Constituição Federal, mas de fato não há uma legislação que possa coibir isso de uma maneira mais efetiva, e por isso que essa prática ela acaba sendo bastante recorrente,
Me parece, nós estamos chegando ao final do programa, que há duas questões aqui que eu queria ouvi-los aqui para encerrar. Que uma delas que o Pedro levanta, que é a falta de um marco regulatório, que traduzindo é a lei de meios. Lei de meios como existe em vários países democráticos do mundo, como existe na Argentina e que nós não temos aqui no Brasil. Né? A questão da lei de meios fica meio solta aí no ar. Como é que vocês veem isso, essa necessidade real de mais regulamentação e também de maior presença do Estado nesse cenário todo da radiodifusão no Brasil? Para encerrar, Ana, André e Rose. Ana. Olha, como eu tinha falado antes, eu acho que assim, em relação especificamente ao arrendamento, ou seja, a venda da programação, eu acho que nós já temos sim, né, no nosso ordenamento jurídico, né, artigos aí nas leis que proíbem esse tipo de prática. Agora, como a gente não tem um marco regulatório específico da comunicação, ou melhor, o nosso regulamento é muito antigo, né, e algumas questões elas estão distribuídas em outras normativas, seria importante que a gente conseguisse unir, né, tudo que fala sobre isso, tudo que rege a comunicação e a radiodifusão, né, num único ordenamento, num único marco, né, legislativo, que legisle sobre isso, normativo sobre isso. Né, e daí a necessidade da gente criar um novo marco regulatório, justamente para a gente parar de olhar para as leis de forma pulverizada, né, fatiada, né, a gente ter algo que faça essa regulamentação de forma mais integral e integrada. Quando a gente fala em lei de meios, eu lembro de um colega nosso da Universidade de Brasília que fez uma pesquisa e, segundo ele, desde a Constituição de 88 até o final do segundo mandato do governo Lula, já haviam sido elaborados no Palácio do Planalto cerca de 10 ou 11 anteprojetos de lei de meios. Nenhum desses anteprojetos atravessou a rua, saiu do Planalto e foi para o Congresso Nacional, onde deveria ser discutido. Por que será, hein, André? Eu acho que é um setor onde existem interesses políticos muito grandes, muito importantes. Eu acho que, concordo com a colega, que é necessária uma atualização da legislação infraconstitucional que rege a radiodifusão. O Código Brasileiro de Telecomunicações de 62, ele já está desatualizado, né? É necessário que essa legislação ela dê mais concretude aos princípios constitucionais da Constituição de 88, né? Principalmente o artigo 221, ao artigo que fala que não deve haver na comunicação social nenhum tipo de monopólio ou oligopólio, isso é muito relevante, e também ao que daria concreção um pouquinho maior ao sistema complementar privado, público e estatal. Esses são pontos fundamentais que uma nova legislação para a radiodifusão deveria enfrentar. Não fazendo isso, a gente tem que se socorrer do que existe hoje. E, pelo que já existe hoje, dá claramente para a gente enfrentar a questão dos arrendamentos de canais, das transferências de canais feitas como são feitas hoje, que são totalmente ilegais. Basta você ter um órgão fiscalizador que efetivamente entenda a sua função de fiscalizar e exigir o cumprimento da lei, o que o Ministério das Comunicações normalmente não faz, e também um poder judiciário que seja um pouquinho mais sensível a essas questões, um pouquinho mais informado sobre elas. O Ministério Público Federal em São Paulo já tem feito um belo trabalho de entendimento, de debate das questões e está atuando com relação a essas questões relativas principalmente a arrendamentos e transferência de canais, mas o problema é muito grave, né? Se você for pegar o Brasilzão aí para dentro do interior do Brasil, o que a gente vê de transferências e arrendamentos de rádios é uma coisa absurda. É terra de ninguém. É terra de ninguém, é o faroeste. Não é, Rose? É terra de ninguém. É curioso que eu estou me lembrando aqui de um ministro, se não me engano se chamava Eunício Lima? Eunício Guerra. Eunício Oliveira Lima, não é isso? Uma denúncia que foi amplamente divulgada nos jornais, que ele tinha uma emissora comunitária que estava no nome da mãe dele. Então, aquilo que a gente estava falando no Congresso não é só
que no Congresso, nominalmente, tem muitos parlamentares que são proprietários, mas a gente tem a figura do que nós sempre chamamos laranjas, que, enfim, né, eram detentores dessas concessões. Eu acho, Lalo, você tocou num ponto muito importante sobre a questão de uma lei de meios, né? Os colegas já falaram bastante dessa questão dos arrendamentos, e acho que está bem clara a questão, mas, por exemplo, o envolvimento da sociedade civil, né, na elaboração desse processo, através de várias entidades, ele é fundamental, e fundamental, inclusive, para buscar defender sempre, né, os princípios democráticos colocados nessa lei. A Argentina, que você mencionou recentemente, ela, uma das primeiras coisas que foi alterada pelo atual governo foi a legislação de concessões, né, foi a lei de meios. E eu vi uma cena que eu assim, fiquei muito perplexa. Um dos âncoras de uma TV pública, que é um jornalista muito conhecido na Argentina, num ato público, no centro de Buenos Aires, pela defesa da lei de meios, e havia milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque o debate que foi feito ali com amplos setores da sociedade, porque a comunicação ela diz respeito a todos esses, mobilizou, né, tanto as pessoas que, quando elas viram que era esse direito à comunicação que estava em risco, elas foram e se manifestaram contrárias, né, à mudança dessa lei. Eu acho que é o nosso caminho, né, por aqui, embora já tenhamos algumas propostas muito boas, elaboradas, mas que talvez com debate por audiências públicas, com a sociedade, nós pudéssemos, né, fazer essa movimentação pela defesa da comunicação de forma organizada, de forma democrática. Muito bem, Rose. Eu assino embaixo da fala da professora, perdão, e queria dizer outra coisa. A gente já tem um projeto de lei, né? Sim, um projeto de lei da mídia democrática. Sim. Né, que a gente tem um site para expressar a liberdade.org.br para quem quiser conhecer mais desse projeto de lei. Agora é isso, a gente precisa ampliar esse debate com a população para que a gente consiga mobilizar essas pessoas em torno do direito, né, o direito à comunicação. Espero que algum telespectador aqui do programa se entusiasme com as palavras de vocês. Também. Muito obrigado, Rose, muito obrigado, André, muito obrigado, Ana Cláudia, pela participação, pelas informações. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato com o programa pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso e-mail, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e a íntegra das entrevistas que nós apresentamos aqui no programa no nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!